Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores e aqueles que acompanham TV Alerj. Já que o tema é saúde, senhor presidente, eu preciso trazer à tona aqui, uma vez que percebo mais uma vez, eu tenho que destacar a indignação seletiva por parte desse parlamento. Percebo aqui muitos deputados e muitas bancadas, sobretudo daquele partido que de uma forma muito caricata, curiosa, engraçada, confunde o socialismo e a liberdade, por mais paradoxal que isso possa parecer, sobem essa tribuna se colocando sempre como o arauto da moralidade. Se colocam nessa tribuna como os árduos defensores da transparência. Se colocam nessa tribuna como os defensores da saúde, dos serviços públicos, como se os demais deputados dessa casa não o fossem, o que é, além de uma mentira, uma calúnia. Quero dizer àqueles que se indignam quando marginais, quando bandidos sofrem algum tipo de baixa, eu diria, e tem o seu CPF cancelado, por exemplo, pela valente polícia do Rio de Janeiro, eles se indignam, não se indignam da mesma forma quando um policial é alvejado. Eles fazem aqui uma defesa em prol da questão racial, do direito dos negros, das minorias, como se nós não fôssemos defensores das minorias, das mulheres, dos negros. Por outro lado, eu nunca vi nenhum deputado dessa ala fazendo qualquer menção, por exemplo, ao meu amigo querido, deputado federal Hélio Bolsonaro, um homem negro, de origem humilde, que criava porcos na sua infância dura, conseguiu se manter a sua família, estudou, foi aprovado num concurso público do Exército Brasileiro, se manteve íntegro durante toda a sua formação, durante toda a sua vida profissional e se elegeu o deputado federal mais votado desse estado. Eu tenho a honra de ter sido o deputado estadual mais votado nessa legislatura. Foram 70 mil votos na capital e 70 mil votos no interior. Quero dizer para essa parcela da população que confiou em mim, que eu estarei aqui, agora, por exemplo, defendendo uma questão de saúde que é absolutamente relevante para o município do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro, desse desprefeito Marcelo Crivella, aliás, o pior prefeito da história dessa cidade, está caminhando na sua política de saúde para fechar a maternidade lá em Madureira, uma maternidade que realiza 300 partos por mês, que realiza 1.500 atendimentos, que é referência em pediatria, que é uma das primeiras maternidades a adotarem, por exemplo, uma matéria que foi discutida aqui no plenário dessa casa, que teve o meu voto sim, que foi trazido à baila por um deputado da esquerda, mas que quando o assunto for relevante, for importante para o Rio de Janeiro, terão, deputado, o meu aval. É uma maternidade que é pioneira na atividade das doulas, que é uma referência no Rio de Janeiro e no Brasil, quiçá, de parto humanizado, com baixíssima letalidade. Então, eu percebo uma política absolutamente equivocada do desprefeito Marcelo Crivella de fechar a maternidade Herculano Pinheiro, lá em Madureira, deputado Zaca. Como pode o prefeito fechar uma maternidade que dá à luz a 300 cariocas por mês? É um profundo desconhecimento, deputado Brazão, da realidade do Rio de Janeiro e que causa impacto lá para a sua região de Jacarepaguá.
Quantos e quantos cariocas, mulheres gestantes da região de Jacarepaguá se deslocam diariamente para a maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, para fazer o seu pré-natal, para ter seu filho? É um profundo desconhecimento da realidade e da geografia do Rio de Janeiro. Não é possível querer crer que todo esse contingente populacional atendido pela maternidade Herculano Pinheiro se desloque, por exemplo, até a maternidade Alexandre Fleming, que fica em Marechal Hermes, que fica ali a mais de 5 quilômetros de distância. Certamente esse desprefeito não conhece a realidade do Rio de Janeiro, não sabe o quão sofrido é uma grávida se deslocar por 5 quilômetros para se submeter a um atendimento, muitas vezes de péssima qualidade, senhor presidente. Então fica aqui o meu apelo sensível ao desprefeito Marcelo Crivella. Eu tenho diariamente, reiteradas vezes, protocolado solicitações das mais diversas naturezas no gabinete do desprefeito Marcelo Crivella. Foram centenas e centenas de solicitações do início do mandato até agora. E sabem quantas respostas eu obtive da Prefeitura do Rio de Janeiro? Apenas uma. Uma resposta no que tange a política dos animais, que inclusive é uma política respeitada por nós do PSL, haja vista que fizemos um requerimento para implementação, instalação de uma comissão específica desse assunto, presidida pelo meu querido amigo deputado Zaca, e que é desrespeitada por essa prefeitura. Pois não, deputado Brazão, uma honra. Parabéns aí, deputado. Obrigado. Rodrigo Amorim, tá, pelo destaque aí do prefeito, que realmente nós estamos sem prefeito no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está vivendo um momento muito difícil, né? E a população. E realmente precisa de parlamentares igual você aí, que represente o nosso Rio de Janeiro aí, que a saúde está muito precária e queremos que realmente uma renovação nesse Rio de Janeiro que precisa. É um estado que representa o Brasil, que o pessoal conhece o Rio de Janeiro com o Brasil, né? Qualquer viagem que você faz no exterior, né? O Rio de Janeiro é muito visto como uma cidade maravilhosa. E hoje nós estamos vivendo um momento difícil, né? Um momento que é o carnaval, que acaba, o prefeito, ele está perdendo o incentivo de ajudar o nosso carnaval, que é o reconhecido, né? Muito reconhecido, e não podemos perder isso aí. Parabéns pela atitude, obrigado. Tá? Parabéns aí pelo pronunciamento. Obrigado, deputado. Obrigado aí, fica com Deus. Quero, senhor presidente, para concluir, dizer que hoje também na área da saúde tive a oportunidade de visitar a Policlínica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, quero parabenizar o secretário da Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius, pelo brilhante trabalho que faz na Policlínica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, num segmento, os policiais que são verdadeiros heróis, mas têm as suas vicissitudes, os seus problemas e precisam de um apoio, sobretudo na questão psicológica, e ali encontram abrigo. Quero dizer que a polícia é sempre será a última fronteira com o caos, são os nossos heróis e devemos todo o respeito à polícia civil, à polícia militar e às forças de segurança no Rio de Janeiro. Senhor presidente, para finalizar, eu não tolerarei mais indignação seletiva por parte desse parlamento. São absolutamente mentirosos quando, por exemplo, usam do discurso falacioso, calunioso, para subir essa tribuna e dizer, por exemplo, que parcela dessa casa é contrária a qualquer política de transparência. É uma mentira. São falaciosos quando sobem essa tribuna para dizerem que estão defendendo o servidor público. É outra mentira. Como pode defender que numa eventual crise financeira que não ocorrerá mais, em razão da forma correta, combativa, responsável que o governo do Estado tem agido e, sobretudo, senhor presidente, que essa casa tem atuado? Não é só o Poder Executivo, é o Poder Legislativo de braços dados com o Poder Executivo. Não permitiremos mais os desconfortos, os transtornos, os absurdos que aconteceram recentemente na história do Rio de Janeiro. Agora, se porventura, em razão de uma calamidade financeira, por exemplo, ocorrer de um servidor público não poder receber o seu salário, querem esses
com as suas patuscadas, com as suas pantomimas que sobem essa tribuna, se dizendo arautos da moralidade dos servidores públicos, o que é uma mentira. Como pode impedir o servidor público de receber, ainda que parcela do seu trabalho, em detrimento de não receber nada? Ora, é uma questão lógica, uma questão matemática. Eu prefiro receber uma parcela do que não receber nada. Mentirosos. Quem defende os servidores públicos somos nós, que votamos contrário a essa emenda nefasta e destrutiva ao servidor público. Mas não me admira aqueles que se indignam seletivamente, que choram e fazem do caixão de uma vereadora brutalmente assassinada seu palanque eleitoral. Aqueles que defendem marginais cruéis e facínoras. Aqueles que tiram fotografia ao lado dos maiores bandidos desse estado. Mas, no entanto, senhor presidente, não tem um gesto de indignação quando, por exemplo, uma policial militar, mulher, jovem, negra e favelada é assassinada com uma farda. Não tem nenhuma indignação quando o pobre menino Juan é brutalmente assassinado, fruto dessa maligna ideologia de gênero. Quando o menino Juan é decapitado, é cortado aos pedaços. Ninguém, não ouvi ninguém do PSOL subir essa tribuna para criticar. Mentirosos, caluniam o tempo inteiro, indignação seletiva, não defendem o que devem defender, não tem compromisso com o Rio de Janeiro, tem compromisso com seu mimimi e com essas pautas malignas que tanto insistem em trazer para essa tribuna. No entanto, eu disse e reafirmo, no que depender de mim, terão sempre uma voz contrária a essas mentiras. Nós precisamos livrar o Rio de Janeiro, de uma vez por todas, de uma pauta tão nociva e também trazer o Rio de Janeiro simplesmente a um governo que aponte para soluções para a sua população. Precisamos fazer os serviços públicos funcionarem. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro, zelando pela saúde de seus bravos servidores. Infelizmente, aqui o meu total repúdio ao ex-prefeito Marcelo Crivella pelo que está fazendo com a maternidade que dá à luz a 300 cariocas por mês e realiza mais de 1.500 atendimentos. Para isso, eles se calam, mas eu não me calarei. Muito obrigado, senhor presidente.